Questões do Sears, de novo. Essa primeira aí. Escreva a vantagem desse capacitor. Qual é a vantagem do capacitor? Bem, uma questão mais teórica que qualquer coisa, né? Capacitor eletrolítico usa como dielétrico uma camada de óxido de, hã? De óxido isolante extremamente fina. Escreva a vantagem desse capacitor sobre o outro, construindo com apenas um dielétrico sólido entre as placas. É a vantagem, né? Eu não manjo muito essa parada mais técnica, assim, eletrônica. E aí, você sabe qual é a vantagem? Eu acho que fisicamente deve ter a ver com o fato Diria, de elétrico ser mais simples, né? por causa dessa camada ser extremamente fina, ele diminui a distância entre as placas, né? Consegue aumentar a capacitância dessa forma. Ah, beleza, tu disse. Cara, esse Sears aí, eu, eu sei lá, cara, o teu professor aí tá meio viajando na maionese, porque essas questões não são essas não, cara. Da hora que eu procuro no Sears as respostas pra ajudar melhor, não é, cara. Eu acho que é a questão da A edição que eu tô usando é a 14, tu disse que é a a 13? 14. É a 12 tem a É, 14. Viagem, cara. Viagem. 4, 4. Vamos ver aqui na outra edição. Essa era a questão 16. É, de novo. É, na verdade, é que essas questões elas não aparecem como resolução, né? Só os problemas que começam com P. mas aqui tem a questão 16, não é. 17 também não é. Não? É Oxi. bizarro. Levando em consideração o capacitor que inicialmente possui ar entre as placas condutoras, o que acontece com o campo elétrico? Vou abrir de outra forma esse negócio aqui, porque esse programa que eu abro é meio bosta às vezes. Deixa eu colocar aqui. Tá. Levando em consideração um capacitor que inicialmente possui ar entre as placas elétricas. O que acontece com o campo elétrico entre as placas desse capacitor caso o núcleo dielétrico de constante dielétrica maior que a constante dielétrica do ar for inserido nessa região? Hum, e aí? O que você acha? Tá colocando um outro dielétrico, basicamente. Eu acho que o dielétrico dentro deles, das placas, vai se polarizar, ele gera um campo contrário ao da placa, das placas, diminuindo Um a. campo contrário? Por que você acha isso? Não sei, acho que eu tinha aprendido isso. Ele polariza e ele gera um mini campozinho menorzinho, só que contrário ao da placa, não é isso? Bem, vamos com calma, né? Será que é isso? Ah, será que... Deixa eu ver, capacitância. Bem, o negócio é o seguinte, ó. Vamos falar sobre dielétrico aqui, né? Quando a gente coloca um dielétrico, né, a capacitância aumenta, certo? Sim, Muito bem. Então, o que acontece aqui, pelo que eu entendi, esse negócio está ligado numa fonte, a princípio. A diferença de potencial não muda, certo? certo. A ideia é essa. Então, a pergunta é, essa mudança de dielétricos altera a capacitância? Então, é isso, né, cara? Se você coloca um dielétrico, toda meio que não é o vácuo aumenta a capacitância, Uhum. ok? Então, se a pergunta era só essa, é isso, né? É Beleza? isso. Beleza. Pegou a ideia? Peguei. Eu- Então, não tem muito segredo. Talvez essa, como está adaptada, né? Talvez tinha mais passos aí, coisas assim, né? Sim, Mas é o caso aqui, velho. Ok? certo.
Então, Beleza? beleza. Então vamos para a próxima, que agora é conta, agora eu gosto. Deixa eu arrumar aqui. Capacitor é um negócio para técnico de eletrônica. Uhum. Muito bem. O que vai acontecer? Um capacitor esférico contém 3,3 nanocoulomb quando está conectado a uma diferença de potencial 220. Beleza. Então, tem esse raio. Existe uma fórmula, né? Eu acho que talvez a gente não precise usar isso, mas talvez tenha uma fórmula. Capacitância Agora, esférica. talvez num primeiro momento não vai precisar, porque ele está pedindo ali. Qual é a capacitância por unidade de comprimento, né? Uhum. Então, é isso que ele está pedindo. Capacitância, ele está pedindo capacitância, basicamente. Opa, tô falando besteira, tô lendo errado. Tô bem perdido aqui. Ó, ele quer saber a capacitância do capacitor, tô falando besteira. Então aqui é só jogar na fórmula. Por quê? Porque tu tem a carga e tu tem a diferença de potencial. Tu lembra qual é a fórmula da capacitância? Carga sobre potencial. Exatamente, capacitância é como se fosse um acúmulo de cargas dentro de um volt, vamos dizer assim. Isso que é capacitância. Uhum. Qual é a quantidade de carga que tu consegue enfiar dentro de uma diferença de potencial de um volt, né? Quanto ela aguenta. Exatamente. E daí, então, é só tu jogar na fórmula assim. Q por delta V. Então, no caso ali, é o 3 Essa fórmula ela vale para qualquer formato de capacitor. para qualquer formato. Beleza? Ela depende apenas das características físicas aqui, não das geométricas. Uhum. Aí agora você tem que resolver essa continha aqui. Você pode pôr na calculadora aí pra gente? Sim. Dá 90 por 20. Tá 0,409 vezes 10 a menos 9. Muito bem. Ah, bem, quanto? Eu tô achando outra coisa 0,4 aqui na minha conta. A minha deu 1,5 vezes 10 a menos 11. é três vezes 30. Não, é 3,30. Ó. Ah, Acho perdão. que eu coloquei o ponto ali embaixo e eu coloquei o pontão em cima, né? Desculpa, eu achei que era. Sem problemas. Unidade é Faraday. Vamos para B. O raio da esfera interna. Então, aqui você precisa saber a equação do capacitor esférico, né? Sim. É C igual a 4π epsilon zero RA RB Vamos RB. RB. Isso. E, como ele quer saber o raio da esfera interna, ele deu o raio da esfera externa, que é 4 centímetros, você consegue isolar isso aí, né? Isolar o RA é possível, só é meio chato. Porque você vai ter que passar coisa multiplicando, etc, né? Então, num primeiro Uhum. momento aqui, você pode reescrever isso como, vamos lá, primeiro isolar as letras, sempre na física, sempre isolar as letras primeiro, ok? Agora você pode passar dividindo, multiplicando, vai ficar com RARB igual a RB menos, ou melhor, RB T por 4 π epsilon zero, e aqui também, menos RAC por 4 π epsilon zero. E agora você pode passar quem tem RA para um lado, quem não tem para o outro. Então esse cara com RA vai para o outro lado, e o cara com RB pode dividir, então você vai ficar com RA igual a RB por C, 4π epsilon zero, C, 4π epsilon zero, mais RB, ok? Se você der uma simplificada nisso, tipo, multiplicando 4π epsilon zero em cima e embaixo,
Você vai ficar com RD, KC. Esse K aí é a constante de permissividade, né? Sim. Beleza? Beleza. Agora a única coisa que você precisa fazer, né? Uma vez que você já encontrou a expressão para RA, é substituir os Colocar valores, né? Certo? certo. E 4 centímetros, então, 0,04. O K é 9 vezes 10 na 9. O C é o que eu acabei de encontrar ali para o C. E aqui de novo, 9 vezes 10 na 9. Não dá para cortar porque vai ter uma soma. E a soma aqui pelo tamanho da coisa. E aí, será que você consegue jogar na calculadora? Ixi, isso já é mais Faz difícil. cada uma delas separadamente, tipo a parte de cima e a de baixo separadamente. 0,4 vezes 9 vezes 1,5. A parte de cima dá 0,54 vezes. Aquele último 10 é 10 a menos 19, O último 10, na menos 11, velho. não, menos 11. Então dá 0,54 na 10 a menos 2. Aqui de cima. A parte de baixo dá 1,35 vezes 10 a menos 2 mais 0,04. Acho que dá para pôr 4 a menos 2 também. Tá, então vai ficar como? Diz aí. Em cima fica o quê? Então, eu perdi 0,4 vezes 9. Dá 0,54 vezes 10 a menos 2. Tá, 0,54 vezes 10 a menos 2. Embaixo dá 13,5 vezes 10 a menos 2 mais 4 vezes 10 a menos 2. Dá Vou matar todos 17,5. esses 10 a menos 2 agora, né? Ah, tá bom. 54. Dá 0,03, que é 3 a 10 vezes 10 a menos 2. Ah, tá, 3 3 vezes 10 a menos 2? centímetros, né? 3 centímetros. Tá, 3 vezes 10 a menos 2 centímetros. Acho que é o que é mesmo. Faz sentido que internamente seja menor que externamente, né? Sim. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha. Cadê a próxima? Tem mais uma, né? O módulo, a direção e sentido do campo elétrico próximo à superfície da esfera interna. Bem, o módulo é fazer a conta, né? Sim. E tu lembra qual é a equação do campo elétrico? Lembre-se que você está falando de algo esférico, né? É como se fosse a pontiforme, ou seja, a lei de Coulomb. Sim. Então, vai ficar com E igual a K T sobre R quadrado.
A carga é o 3.3 vezes 10 a menos 9. A distância vai ser quem? Essa distância que tu acabou de encontrar, né? Porque ele está pedindo próximo à superfície da esfera interna. Tu tinha encontrado 3 vezes 10 a menos O 2, né? raio dela. Sim. Pronto. Isso. 7 sobre 9. Vai dar 9 vezes 10 a menos. Não, 10 a segunda. Isso. Não, 10 a quarta. É, o 9 corta, né? Sim. Vai ficar só o 3.3 mesmo. Ah, esse cara aqui também corta com esse? Sim. Vezes 10 na quarta, né? 10 a quarta. Newton por metro. Beleza? Beleza. Beleza. Agora, não é isso que eu quero abrir. Vou até fechar. Eu quero abrir essa versão. Agora, vamos lá. Um capacitor cilíndrico. Possui um condutor interno com raio. 2.2. Externo com tanto. De novo, é um cilindro, então é uma outra equation. Né? Muito bem. Lembra qual que é a equação do cilindro? A gente viu ontem, né? Na verdade, a gente viu ontem algo que tinha a ver com cilindro, eu só não lembro se era capacitância, acho que era outra coisa. Acho que era potencial. Mas é Mas era a parecido as mesma duas. coisa. 2 Sim, pi epsilon zero. isso. L Bem. sobre a distância, a altura do capacitor do cilindro, né? Uhum. Deixa eu por aqui. Lm do raio maior sobre o raio menor. Perfeito, exatamente. Vamos ver se a gente tem todas as informações que a gente precisa para encontrar essa capacitância. Bem, a capacitância ela é dada por carga de uma diferença de potencial, né? Como a gente sabe bem, vimos hoje, a carga ele não deu, mas a carga é a densidade vezes o comprimento, certo? Sim. Né, eu posso dizer, né, que a capacitância é igual a carga pela diferença de potencial, só que a carga, como ela é homogênea, né, de modo geral homogênea, pode dizer que é a densidade vezes o comprimento, certo? Uhum. Faz E a diferença de sentido. potencial tu acabou de falar aí, que é a densidade dividido por 2π, epsilon zero, ln, RB por Aí, RA. Olha só, não preciso nem saber quem é, então, a densidade, né? Que é uma informação que ele não cita, por sinal. uhum. E agora eu acho que a gente tem todas as informações aí, né? Acho que agora tem. Curiosidade, curioso que a densidade, a potencial e a capacitância têm a mesma fórmula no cilindro. Não, não, veja que eu estou dividindo pela diferença de potencial de um cilindro. Eu não estou pegando a fórmula da capacitância do cilindro, por quê? Porque eu não tenho as informações para isso. É. A fórmula da capacitância vai depender de informações que eu não tenho. Uhum. Por exemplo, a É. densidade. Daí eu tive que colocar aqui isso dessa forma para cortar a densidade, entendeu? Então tá tudo bem, a gente conhece, né? Mas não ajuda. Mas tá aí, né? Bem, tá aí. De certa forma, é um jeito de descrever a capacitância de um cilindro, né? Uhum. É a densidade, mas provavelmente não é a fórmula que aparece lá no teu formulário, né? Agora, se for também, não sei também. Tem como saber todos os formulários de todo mundo. Ln, então é só jogar aqui os valores, né? Uhum. Aí a gente tem o valor em função de L.
Então, comprimento. Isso. Quando chegar, fala, hein? Não esquece que tu tá no mudo. Ah, eu tava falando mudo. Perdão. Boa. É, eu tô pensando como que eu tiro esse valor do LN. Eu teria... O LN tu tem que jogar na calculadora, não tem muito jeito, tá? Ah, vai ter que jogar, mano. Isso. Não tem como saber LN de cabeça, a menos que seja um LN de um E. Daí dá. Uhum. Vou tentar fazer o LN. Eu não tô sabendo fazer esse cálculo do LN. É só pôr os valores ali e jogar na calculadora. Tu não sabe pôr LN na tua calculadora? Tô tentando A fazer. calculadora tem que ser uma O calculadora de primeiro. verdade. Usa a calculadora do celular? Não, tô usando calculadora mesmo. Então, tem a função LN aí, com certeza. 2,2 LN. A 0,46 o LN. Maravilha. 0,46 então. 0 menos 46. Dá 120,87 vezes 10 a menos 12 L. Pelo menos no meu cálculo. Farad, né? Tu tá falando de capacitância, certo? Sim, Farad. Isso. Beleza. Maravilha. Ah, então, bora continuar aí.
Mas nós temos o potencial do condutor interno está a 350 milivolts, mais elevado que o potencial do condutor externo. Então tem uma diferença de potencial de 350 milivolts, né? Veja o nome, diferença, né? É o que tem de diferente de um ponto a outro, certo? Uhum. Isso. Certo. Daí, calcule a carga de cada condutor. Ok? Hum, Sabe fazer isso? Para não saber como fazer. Hum, Veja, de novo, né? Você tem aquela fórmula, né? Essa aqui, certo? Certo. Não, pera, tem um detalhe ainda, né? Essa primeira ainda faltou uma coisa aí. E tudo bem, você achou a resposta. Só que o problema não estava pedindo a capacitância, estava pedindo a capacitância por unidade de comprimento. Então, na prática, o que o problema estava pedindo não era o C, era o C sobre L. Ah, Então é a mas conta acho toda que ali dá no sem o L, mesmo, entendeu? não? É só agora tu Porque no pegar o que tu meu, fez e multiplicar por L, né? Ou melhor, dividir por L. divide por E, né? Isso. O meu tinha dado 120,87 vezes 10 a menos 12 vezes L. Bom, 65,7? Quanto? o meu deu 120,87. Acho que tem alguma coisa errada. Bem, eu vou fazer aqui direto, tá? Vai Tá. ficar. Ah, vai ter que me ajudar com alguma coisa, porque não dá para eu ficar escrevendo e colocando. Aqui é 8,86, né? Vezes 10 a menos 12, dividido pelo ln de 3,5, né? E 1,5. É mesmo? É isso. É Agora. 3,5,5. Ai, caramba, escrevi tudo errado. Agora sim. Não são as distâncias que ele cita ali? 3,5 e 2. Ah, 2,2. Não, mas é que acontece? Ah, eu coloquei 1,5. Tirei de onde isso? Os condutores estão separados pelo vácuo. 2,2. Ah, interno e um condutor externo. É 2,2 aqui, né? Tô comendo bola. É, 3,5 vezes dá 0,46. Deixa eu jogar isso no programinha aqui. Deu 1,2 vezes 10 a menos 10 mesmo. Foi o que tu tinha É, dito, né? sim. 120 vezes 10 a menos 12 dá a mesma coisa. 2 vezes 10 menos 10. A menos que a gente tenha errado alguma coisa, a resposta é essa. Agora, o que a gente vai fazer? Ele está pedindo potencial, ou melhor, potencial a carga em cada condutor. Ok? Então, para Certo? saber isso, a gente tem que usar a fórmula, né? De novo, aquela fórmula. Carga igual a C vezes delta V. A carga, eu não sei, a capacitância eu não sei, mas é só fazer a multiplicação aqui pelo L. E o enunciado cita ser 2, é quanto, né? 2,8, né? Isso. Certo? Isso. Agora vezes a diferença de potencial de 350 mili. Era isso. Só resolver essa continha.
Vamos ver. Aí, ponto 2. 2.2. Escrever 50. Tá 1,2 aproximado, vezes 10 a menos 10 coulombs. Qual é o número da frente mesmo? É 1,2. Aproximando, né? Dá 1,176, na verdade. Ótimo. Uma carguinha bem pequena. Beleza? Beleza. Aí, ó, é só saber usar as fórmulas, né? Algumas vezes. Isso Três que me pega. capacitores. Ah, é? Tu acha difícil? Eu não... é, depende da hora, eu não sei qual fórmula usar. Esse assunto aqui é cheio das fórmulas, né? É, pois é. Três capacitores esféricos ABC foram associados em forma de capacitores. Hã? Os capacitores AB foram associados em paralelo, de forma que o conceitual da associação está em série. O capacitor C. Então tudo tem uma ligação aí, né? Série paralelo, né? Uhum. Sendo blá 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 blá, os raios internos e raios externos de cada capacitor esférico, de A e B até C, respectivamente, em uma expressão para a capacitância equivalente da associação. É um probleminha aí, né? Vou salvar aqui. Salvar. E abrir outro. Então você tem que lembrar como é a ligação em série e em paralelo, né? Talvez o interessante aqui seja você já fazer genericamente essa soma em série e em paralelo e depois apenas que você coloca os tamanhos, não é mesmo? A geometria da Uhum. coisa, certo? Certo. Tá. Então, ele primeiro fala aí, os capacitores A e B foram colocados em paralelo. Ali, quando tu está ligando capacitores em paralelo, vamos colocar aqui capacitor 1. E É só somar simplesmente, essa capacidade. simplesmente a soma, perfeito. E agora o outro em série, né? Então vamos chamar de capacitor total. Vai ser o C1 vezes o CC, dividido por C1 mais CC, certo? Essa é uma forma rápida de fazer a soma, né, daquelas frações direto. É a multiplicação dividido pela soma, entendeu? Mais ou Lembra que, menos. velho, você lembra que tem aquela monte de merda, assim, de fração, né? Aquela chatice Sim, sim. infernal, né? Em vez de escrever tudo isso, só faz isso, é a mesma coisa. Hum, Entendeu? Quando você tem dois capacitores, é só isso. Beleza? Tu não vai ficar fazendo conta de fração desnecessária. Se tu tem só dois capacitores, é só multiplicá-los e dividi-los, dá na mesma. uhum. Aí facilita bastante. Então, aqui Realmente. é só colocar CA mais CB, que multiplica o CC, e aqui vai ficar CA mais CB mais CC, certo? Certo. E agora, o que tu tem que fazer é a substituição, né? Qual que é a expressão para esfera? Capacitor esférico, você lembra? Capacitor esférico é A gente acabou de ver, né? Deixa eu te 4π mandar epsilon aqui. zero. K, na verdade. Não, K não. 4π epsilon zero. A vezes B, B menos A. Sobre B menos A. Seria os Ah, raios. Raio de A vezes raio de B. Sobre B. tô te mandando aqui. A gente tinha visto lá, né? Que é aqueles raião, né? Uhum. Então, veja. A gente pode deixar aqui na frente o 4π epsilon zero, é o que vai sobrar, porque vai cortar, em cima vai ficar o quadrado, embaixo vai cortar com o de baixo, que parece em evidência, fica isso. Então, Certo.
é a unidade do problema. E você falou, tem esse monte de raios, né? Então vai ficar Sim. uma coisa bem grande, né? Vale a pena fazer um negócio desse, mas já que tá aí, Eu acho é, que talvez não precise, se quiser pular. depois você não faz o pra mim. R, B, C, dividido por R, C, menos RC. E aqui você pode colocar em evidência as mesmas coisas, então eu posso até copiar aqui. Só que em vez de A, em vez de C, A e B, né? Uhum. Embaixo vai ficar cada um deles mesmo. Um monte de Beleza. raios, né? Ok? Ok. Eu acho que é essa a expressão que a gente quer, né? Beleza? Beleza. Não tem como Parece certo. simplificar muito mais que isso aí. Ó, será que você consegue fazer essa... Tem uma figura bem no fim da página. Vou ter que copiar isso aqui e colocar na minha folha. Isto. Isto. Certo? Certo. A figura abaixo mostra um capacitor. Deixa eu pegar aqui esse enunciado. Beleza. E aí, você acha que sabe fazer isso? E, de novo, é uma ligação, né? Uhum. É, ali entre A e B seria em série esses aí. Isso. Tem aqui aqueles três do meio em série e tem, né, uma vez que você resolve esses caras aqui em série, você vai ter esses outros aqui em paralelo, certo? Uhum. Então, a dica é, você primeiro resolve os caras que estão em série e depois faz a conta em paralelo. Certo. Pode ser? Agora, o negócio é o seguinte, como você tem três, aqui não tem muito como fugir, beleza? Você vai ter que fazer aquela chatice lá. Sim. Já vai dar 1/18, mais 1/30, mais 1/10. Exato. Qual é a melhor forma para eu fazer esse cálculo? Você não sabe resolver a conta de fração? Sim, fica 1/18 vezes 10 a menos 9, mais 1/30 vezes 10 a menos 9, mais 1/10 vezes 10 a menos 9. Ignora o 10 a menos 9. Agora tu soma as frações.
Certo. Bem, eu acho que você sabe fazer conta de fração, né? Mas se você por acaso esqueceu, vai ficar 18 vezes 30 vezes 10, daí cada um multiplicado ali. Então aqui 30 vezes 10, aqui 18 vezes 10, e aqui 18 vezes 30. Daí depois que você fizer essas continhas, multiplicação cruzada, né? Certo? Certo. Fraçãozinho. Para que a gente consiga somar frações, a gente precisa que os denominadores sejam iguais, né? Sim. O meu deu 2,12 vezes 10 menos 9. É isso. Bem, vamos anotar aqui. Quanto que deu C? 2,12 vezes 10 a menos 9. Ah, e agora você consegue fazer a próxima? Acho que sim. Ah, na verdade, deu 5,3 vezes 10 a menos 9. Tinha que errado. 5,3 vezes 10 a menos 9. Aí a próxima é só fazer a carga igual capacitância vezes delta V. Carga armazenada. Carga armazenada, né? O que seria a carga armazenada? É Se a simplesmente a carga. O capacitância. que, né? É só É, pegar esse Q que tu já encontrou, né? E, não sei, acho que é isso mesmo, né? Cuidado aí, tenta... Fez a soma aqui com esses aqui também? Sério? não foi esses ainda não. Deixa eu fazer. Isso. Depois é só Só multiplicar pela somar, né? diferença de potencial. 5,3 mais 7,5 Isso. 7,5 mais mais 6,5, exatamente. 19,8 vezes 19,8 25, né? 25, vezes que é 25, exatamente. a 495 vezes 10 a menos 9, né? Que são nanofaradays. Essa é a A. Quanto que deu a B? A B deu 4,82,10 a menos 9. Vírgula não, vezes 10 a menos 9. Que essa é a unidade, Coulomb. Sim, Coulomb. Se é quanto a carga armazenada no capacitor de sistema. Acho que vai ser tranquilo também. Posso substituir carga igual capacitância vezes delta V. Quanta carga armazenada no capacitor de 6,5. Daí tu tem que lembrar, cara, que quando a gente está falando de capacitor,
né? É aquela ideia parecida com o circuito elétrico, né? E às vezes tu tem lá vários resistores e tu quer saber a diferença de potencial num, no outro, né? Então você Uhum. tem que lembrar que uma ligação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma, certo? Certo. E numa ligação em série, a carga que é a mesma. Sim. Então, se ele está pedindo a carga, né? E está em paralelo, de fato, a carga se dividiu. Então você pode fazer a conta só para esse cara, né? Que é a mesma, é capacitância igual a carga dividido por diferença de potencial. Então você sabe a capacitância, agora você tem que saber qual é a diferença de potencial ali. Eu acho que é a mesma Circuito como um todo, né? do circuito como um todo, né? 25 Pronto. volts. Exatamente. Então a carga vai ser o 25 volts vezes a capacitância, só isso. Uhum. Dá 162 vezes 10 do menos 9. Isso. E para finalizar, qual a diferença de potencial através do capacitor de 7,5? É a mesma, 25 volts. Pois é. A capacitância tem essa característica aí, né? Igual a ligação de capacitores tem essa característica igual a ligação de resistores, né? Você tem que ficar atento com o que acontece. Beleza? Então, cuidado que é justamente o contrário, né? Dos resistores lá, porque nos resistores a ligação em série de um jeito, paralela de outro. E aqui Uhum. é o É inverso. o inverso. É o inverso, então tem que tomar cuidado. Mas a característica que tu tens com uma ligação em paralelo continua, que é o fato da diferença de potencial ser a mesma. Certo. A ideia é essa, então grava isso e não vai errar. Beleza, cara? Quando que é a tua prova Beleza. mesmo? Daqui a um mês, tá Ah, tranquilo. tem tempo ainda. Então, quando tu quiseres marcar mais aula aí, só me chamar. Mas, Provavelmente eu vou marcar assim. maravilha. Eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui. Tu tem o vídeo lá para dar uma olhadinha. Qualquer coisa é só me falar, beleza? Fechou, obrigado, viu? Esse assunto ele é bem confuso mesmo, principalmente se tu não pegou bem eletrostática, mas pelo menos não tem aquelas integrais lá, tipo lei de Gauss e coisas do gênero, né? Já dá uma ajuda, né? Sim, Às verdade. vezes não tem, às vezes tem. É, Porque às vezes tu usa o campo elétrico para achar a diferença de potencial. Então daí tu, para achar o campo elétrico, precisa usar a lei de Gauss. Mas a lei de Gauss, né, talvez tu ficou um pouco com medo, né, por causa da matemática, mas de modo geral é uma decoreba, né? Você vai decorar uhum, o que é para o cilindro, você vai decorar o que é para a esfera, e são os dois casos que a gente vê. Às vezes ele fala um pouco sobre fluxo, um caso genérico, mas já é uma coisa um pouco mais específica. Beleza? tá certo. Então tá bom, Beleza. cara. Qualquer coisa eu tô aqui, beleza? Beleza, obrigado, viu? Abraço, Valeu, valeu. tchau.